É com muita alegria que mais uma vez nós entramos no seu lar para te levar as boas novas. O Senhor diz que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos falar com você hoje do Evangelho. Que o Senhor possa estar abrindo os seus ouvidos espirituais, o seu entendimento, para que juntos conhecemos a verdade. E essa verdade possa nos dar uma liberdade muito grande. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É muito importante que você participe desse programa com a sua Bíblia na mão, porque nós precisamos aprender a meditar na palavra, a conhecer a palavra de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, está escrito assim: Tiago diz: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu sei que Deus colocou no coração de cada pessoa um nível de generosidade, um desejo de ajudar o próximo, mas a maior parte das pessoas não tem entendido como ajudar o próximo. A maior parte das pessoas acha que se for no Natal e pegar e der brinquedo para as crianças e der uma cesta de Natal, que fez uma grande obra de Deus. Fez uma obra sim, mas não é só essa obra que Deus quer que faz. Ele tem uma obra muito maior para fazer do que simplesmente, de ano em ano, você dar um presente de Natal para uma criança pobre. E se não existisse criança pobre nenhuma, como é que você faria suas obras de caridade, suas obras de amor? Não há maior obra de amor do que dar a palavra de Deus a quem não tem, a quem não conhece. Não é você dar uma Bíblia, você esclarecer alguém da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Ou seja, a fé, ela tem que acompanhar com as obras. Você tem fé que Deus vai mover na sua vida, você dando uma cesta básica para alguém, que você vai ajudar alguém a pagar uma conta de água, uma conta de luz, que você vai fazer alguma coisa para um pobre. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos que cada pessoa que nós ajudarmos, que nós puder servir, que eles recebam muito mais do que uma cesta básica, do que um alimento que ele necessita, do que a roupa que ele necessita. Nós necessitamos de levar o Evangelho. Porque o que faz uma pessoa precisar de uma cesta básica, precisar de alimentação, é a falta do conhecimento de Deus. As pessoas que não conhecem Deus de fato, eles sofrem muito. E Tiago está dizendo aqui, assim também a fé, se não tiver obra, é morta. Ou seja, a fé tem que acompanhar com as obras. Você deve levar sim alimento, você deve levar as coisas com sabedoria e levar a palavra. E no corpo de Cristo, que é a igreja, existe cada um para fazer cada área. Às vezes você é usado para dar a cesta básica, mas você não é usado para levar o Evangelho para aquela pessoa, para que ela possa se converter ao Senhor Jesus e viver numa abundância total. Você quer ver que o que eu estou dizendo, o que está sendo falado é a verdade? Observa, olha o que o salmista diz no Salmo 34. No versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia. Versículo 9: temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Você está entendendo então que as pessoas que estão tendo falta é porque não temem a Deus?
Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso, que não tem falta de coisa alguma aqueles que temem a Deus. Olha o que ele diz mais. Os filhos dos leões, versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Que adianta se você levar uma cesta básica para uma pessoa pobre lá na periferia, mas se você não der a palavra de Deus, se você não instruir essa pessoa com a palavra de Deus, amanhã aquela pessoa precisa de outra cesta básica, e depois outra precisa de outra cesta básica, e o dia que você não for, outro vai ter que levar para aquela pessoa. Ou seja, o que eu quero que você entenda nesse programa é que você não tem que dar o peixe só. Tem que dar o peixe sim, mas tem que ensinar a pescar. Porque a palavra de Deus diz aqui que os filhos dos leões, que é o animal mais feroz da selva, até os filhos dos leões necessitam e passam fome. Mas o que teme ao Senhor não tem falta de coisa alguma. Nós precisamos, nós como igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer uma obra de sabedoria. Nós, por intermédio da igreja, precisamos alcançar os necessitados. Nós do Ministério Sal da Terra temos um compromisso com o social, só que com sabedoria. Ouça, eu nunca dei uma cesta básica pela segunda vez para uma pessoa. E se bem que eu acho que doar uma cesta básica é algo muito sem sabedoria. Porque eu já fui alimentado com cesta básica. Eu já recebi cesta básica para alimentar. Só que a cesta básica obrigava eu comer só arroz, feijão, macarrão, açúcar, um extrato de tomate, uma coisa dessa natureza. Se eu tivesse o dinheiro na mão, talvez eu tinha comprado carne. Talvez eu tinha comprado um desejo que eu tinha de comer uma batatinha, um desejo que eu tinha de comer uma coisa diferente, uma alface. Como é que você coloca uma alface numa cesta básica? Ajudar a quem precisa ser com sabedoria, com entendimento. Não pode ser de acordo com o que você acha, porque você de certa forma está obrigando a pessoa necessitada a comer só aquilo que vai numa cesta básica. Isso é falta de sabedoria. Você chegar nessa pessoa, você com mais outras pessoas, as pessoas que sabem orar por ele se ele estiver enfermo. Quem sabe a pessoa está lá, não consegue trabalhar porque está enfermo. Se você falar do Evangelho, o Senhor Jesus pode curar aquelas pessoas, e eles não necessitam mais de ficar parados. Quantas pessoas eu já orei que estavam sem trabalhar e foram curadas pelo Senhor Jesus e voltaram a trabalhar e não precisaram mais de uma cesta básica ou coisa dessa natureza. Não que você não tenha que fazer isso, mas deve ser com sabedoria, deve ser com acompanhamento da igreja, para você fazer uma obra que Deus aceita. Deus não aceita a sua oferta do jeito que você quer, não. Deus tem a maneira dele aceitar a oferta dele. Qual que é melhor? Você encher a barriga de uma pessoa e ele continuar na condenação, morrer e ir para o inferno sem salvação? Ou talvez você não deu nem uma cesta básica, mas pregou o Evangelho para aquela pessoa, e aquela pessoa vai passar a eternidade com Deus. O que Deus tem mais interesse? Então, a sua obra de fé precisa ter acompanhamento com outras pessoas. Talvez você é a pessoa indicada para repartir, para ir lá, para ver a situação das pessoas. E a outra pessoa é usada para dar o alimento e as coisas necessárias. Nós vemos muita campanha do frio. Traz agasalho para o frio. E traz agasalho para o frio, que pessoas estão morrendo de frio. E nós não vemos uma campanha para o calor, por exemplo. Quantas crianças que têm problema de calor, que vai para o médico por causa de problema de calor? Muita coisa é feita, e não é feita com sabedoria. Por isso, vamos entender a palavra do Senhor, que a palavra é viva e eficaz e nos ensina a fazer uma obra que Deus agrada dela. Aí você chega no céu e diz: mas Deus, eu fiz tanta obra, eu dei tanta cesta básica, eu dei tanta esmola. Falar em esmola, eu vou te mostrar o que é esmola. Abra sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 3. Olha como é que a igreja primitiva procedia. Atos capítulo 3, versículo 3. Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona. Ora,
era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Presta atenção comigo. Esse homem, desde o ventre da mãe, era colocado no templo, na porta do templo. Será que alguém não está passando necessidade, não está enfermo, porque está só na porta do templo, nunca entrou para dentro? Templo que eu digo não é um salão como esse. Templo que eu digo é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem não entrou no Evangelho anda coxo, necessitado, passando dificuldades, sofre fome. Quantas pessoas ricas que você vê que não come por depressão? Você conhece alguém assim? Depressão, angústia, as correrias do mundo, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para nada, não tem hora para dar atenção para os filhos, para a esposa, ou para o marido, que vive numa correria, não tem tempo nem para comer, porque está por lá de fora do templo ainda. Mas vinha dois homens, e olha o que eles dizem: vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Ou seja, todo aquele que não entrar no Evangelho é como se tivesse pedido esmola. Eu não estou dizendo aqui que você seja um mendigo. Talvez você não mendiga na condição financeira, mas o seu casamento está pedindo uma esmola cada dia. Ou se a minha mulher fizer isso para mim, ou se o meu marido, ou sua vida com os filhos está é como se estivesse vivendo de esmola. Difícil relacionamento. Esmola aqui, ó. Esse homem estava pedindo esmola para sustentar uma doença que ele tinha, que ele não podia trabalhar. E talvez o que não permite que um homem, um pai de família, possa ganhar dinheiro, ou seja, alguma coisa espiritual que está prendendo ele naquele comodismo, naquela condição que não acha emprego, naquele sentimento de derrota. E se você for lá e dar alguma coisa para esse homem, ele vai continuar daquela mesma condição espiritual. Mas se você ensinar esse homem o Evangelho, a palavra de Deus, suprir esse homem com as coisas cotidianas, é uma vez só que você suprir ele. Dali em diante ele é liberto pelo nome de Jesus, e ele passa a se achar na vida, e começa a ser um homem honrado. E é esse homem que vai ser a igreja do amanhã, que vai beneficiar a igreja. Muitas pessoas têm curiosidade para saber como é que funciona o Ministério Sal da Terra. Esse programa mesmo que você está assistindo, por que nós nunca colocamos uma conta bancária nesse programa? Porque tem pessoas que estavam mendigando na porta do templo, igual esse coxo aqui, ó. Uma vida financeira derrotada, uma vida conjugal derrotada, ou um câncer que médico não dava jeito mais. Pessoas como essas, voluntariamente, têm contribuído para que esse programa chegue na sua casa, sem te custar nada. Para que não haja nenhum empecilho para você crer no Evangelho. Este ministério é mantido por pessoas que são beneficiadas pelo Senhor Jesus. Esse ministério é mantido por pessoas generosas, pessoas que entendem que essa obra tem ganhado almas para Jesus, tem levado o Evangelho verdadeiro, e essas pessoas têm se comovido e têm vindo para o nosso meio. Pessoas com generosidade no coração, com vontade de repartir. Nós não temos nada. Eu dou o meu nome para você ir lá e fazer uma pesquisa nele. Tudo que entra aqui é para as almas perdidas. É para que o Evangelho seja pregado. O que eu vivo num testemunho para dizer que Jesus prospera. Alguém disse para mim outro dia, disse assim: mas pastor, você está andando de carrão, você não ama coisa nenhuma. Você tem um carrão, vi seu carrão ali, você não ama coisa nenhuma. Se você amasse, você vendia esse carro seu e dava para os pobres. Eu disse: irmão, se eu vender esse carro e der para os pobres, amanhã eles vão estar sem comida. E eu vou estar sem carro. Mas se eu ensinar para eles que há 10 anos atrás eu não tinha uma bicicleta para andar, e que Jesus fez na minha vida e me deu, eles também vão ter o deles. Por isso que muitas pessoas profetizam na nossa vida que nós somos a igreja dos ricos, e somos mesmos. Pobre é o diabo, que não tem nenhum corpo. Ele é que é pobre. Nós não somos pobres, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos em tudo. Então o conhecimento da verdade é que faz com que você vive livre. Livre para andar na verdade, livre para ter abundância, livre para ter paz, livre para viver em alegria, livre para viver em comunhão. Nós não estamos buscando as coisas desse mundo.
As coisas desse mundo é consequência de uma vida com Deus. As coisas desse mundo é consequência de um relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Aí vem as coisas desse mundo. Olha só, que dinheiro no mundo podia pagar a cura desse coxo? Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Observa bem. Aquele coxo, muitos anos enfermo, pedindo esmola. Eles falaram: nós não temos ouro nem prata para te dar, mas nós temos mais do que ouro e prata. Nós temos o nome de Jesus Cristo, levanta no nome de Jesus. Aquele coxo levantou, imediatamente foi curado e entrou para o templo, ou seja, entrou para dentro da glória de Deus, entrou para dentro do evangelho. Aquele homem agora não precisava mais pedir esmola, porque o que fazia pedir esmola era a paralisia dele. Quem sabe a pessoa que precisa de uma cesta básica é porque não entrou no templo ainda, precisa de alguém que ore para essa pessoa. Eu digo sempre para os irmãos que congregam conosco no ministério, eu digo: não dê esmola na rua. Toda esmola que você tiver de contribuir, não dê lá na rua. Você traz o dinheiro dessa esmola que você ia dar, que chegando aqui não é mais esmola, é semente. Contribui aqui, e todos os mendigos que você vê lá fora, manda eles para cá. Todos aqueles que te pedirem, que nós temos aqui roupa, calçado, comida, temos tudo para servir aqueles que são necessitados e aqueles que querem Jesus Cristo. E nós sabemos quem quer Jesus. Nós sabemos se eles querem Jesus Cristo, ou se eles estão fazendo a mendigaria como uma profissão. Chegou um moço na minha casa esses dias e disse: moço, eu estou com um filho doente ali, e aqui está a receita do remédio, e eu vim aqui para te pedir uma esmola, para te pedir uma ajuda, para me comprar um remédio para o meu filho. E começou a chorar, e meu filho está muito mal, é só R$10. Eu falei: entra aqui no carro. Ele falou: para onde? Eu falei: entra aqui. O senhor vai comprar um remédio para mim? Eu falei: entra aqui. Quando ele estava dentro do carro, eu falei: eu vou lá orar para o seu filho, e o seu filho vai ser sarado. E ele disse: não, o senhor pode me dar o dinheiro que eu vou comprar um remédio e volto para casa. Eu disse: não, eu quero lá orar para o seu filho, ele nunca mais vai precisar de remédio. Ele disse assim: é aqui nessa esquina aqui, para aqui. Quando eu parei, ele voltou na contramão na carreira e sumiu. Aquele homem queria levar R$10, e com uma receita na mão e mentindo. Quantas pessoas aquele homem enganou, fazendo da malandragem uma profissão. E às vezes você que tem um coração muito generoso, tem um coração pronto para repartir, te falta sabedoria para você entender o que é obra de Deus e o que não é. As pessoas chegam aqui de todos os jeitos que você imaginar. Pessoas desordenadas que saem passeando pelo mundo todo, e chega aqui: olha, eu preciso de uma passagem, porque eu estou assim. Ele sai passeando por aí pelo mundo afora, às custas dos outros. Existem casos esporádicos, existem os casos verdadeiros, de pessoas que verdadeiramente necessitam. Quando essas pessoas chegam para nós, nós conhecemos quem é verdadeiro, quem quer falar a verdade. O Senhor nos mostra, e talvez esse não seja uma função sua. A sua função seja só repartir toda a sua oferta, a sua contribuição que você tem para fazer para as pessoas. Você pode vir e fazer junto, e ver a obra ser feita junto, e entender como é que procede, porque Deus tem dado tanto a você. Um pouquinho que você tira para beneficiar o seu próximo não é pesado, não, mas não na malandragem, não nas pessoas que fazem da mendigaria uma profissão. Deus dá a você para você plantar a sua semente, o seu dinheiro, numa boa terra que vai dar fruto. E a pessoa que você vai dar, amanhã ele não pode precisar mais. Porque assim como Deus abençoa você, Ele abençoa aquelas pessoas que você abençoar. As pessoas que você der, Deus abençoa eles por intermédio da sua vida. Então esse coxo aleijado, quando ele encontrou o homem de Deus, ele foi curado.
Não precisou mendigar mais. Talvez você tenha feito as suas obras e achado que você está agradando a Deus. E você não está agradando. Deus não tem nenhum agrado de que você mantenha alguém comendo e esse alguém não vá morar no céu. Deus não tem agrado nessas coisas. Se você quer fazer as suas obras, precisa ser obras de acordo com a palavra de Deus. Davi diz assim no Salmo 37. Olha para você ver a verdade de Deus. Davi diz no Salmo 37 assim: fui moço, agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Eu sei que você está dizendo, puxa, que versículo, deixa eu ler de novo. Vamos ler de novo? Davi foi moço e Davi morreu bem velhinho. Ele disse, fui moço, agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então quem mendiga o pão é porque não é justo. Ainda não que seja bandido, essas coisas não foi justificado pelo sangue de Jesus. Ainda não conhece a verdade. Porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdadeiramente nós não temos pessoas pobres no nosso meio. No nosso meio não tem, para os irmãos que congregam conosco, não tem uma distribuição de cesta básica. Se tem alguém que passa necessidade, não chega ao nosso conhecimento. Porque Deus tem dado condição para suprir os necessitados. E o necessitado é só até ele conhecer a verdade. Porque ele conhece a verdade o liberta. Deus constituiu os homens na condição de servir uns aos outros sempre, mas não por necessidade. Servir no amor, servir na palavra. Existem os pobres, sim, vai existir, o mundo é assim. Existem aqueles que não creem na palavra de Deus. Mas Davi diz aqui, que ele nunca viu desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Se está faltando pão, está faltando justiça. E justiça, Jesus Cristo é a justiça. Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Ou seja, se você for levar uma cesta básica para alguém, talvez não seja nem você que vai levar. Talvez Deus não quer que você leve. Porque se você for levar, a pessoa dá glórias a você, talvez, vem da mão do fulano, talvez outra pessoa vai levar, você é só aquele que contribui, ou você é só aquele que vai repartir. Quantas vezes você tem no seu carro no domingo, está parado sem fazer nada? Será que não está na hora de começar uma obra dessa? Diz, eu não tenho muita coisa não, eu vou procurar na igreja, eu vou lá e vou procurar para os irmãos, eu quero servir um necessitado hoje. E nós vamos numa vila, ou num lugar aí de uma pessoa que necessita. E naquele momento, você vai ver a alegria daquela pessoa, porque é a única vez que vai precisar receber. Aí vai sair da fila do receber e vai passar para a fila do dar. Uma certa vez, Deus mandou um homem na minha casa, que tinha recebido uma herança muito grande. É um homem que chegou, para você ter ideia, ele chegou num Jeep Cherokee, um carro muito caro, na porta da minha casa. E eu tinha R$80. E Deus falou comigo assim, pega esses R$80 e dá para ele. Eu disse assim, mas Deus, olha o carro desse homem, é uma Cherokee. Deus falou, pega os R$80 e dá para ele. Eu disse, mas esse homem é rico. Naquele dia, aquele homem não tinha nem R$5 no bolso. Naquele dia aquele homem necessitava de R$80. E Deus mandou aquele homem na minha casa, para saber que com a mesma fortuna dele, com o Jeep Cherokee, ele era servido por ele. Quando eu coloquei o dinheiro na mão daquele homem começou a chorar. E disse, eu tenho tantas coisas, o carro que eu tenho lá fora é tão caro, o pneu de estepe daquele carro dá quantas coisas. Mas Deus não deixou eu ver nada do que eu tinha. E eu tive que vir aqui para saber que eu devo entender que eu sou alimentado por ele. E falou, agora eu vou passar ali e vou comprar umas coisas para me levar para casa, porque eu não tinha nada em casa. Um homem que recebeu uma grande herança, que o carro dele era um Cherokee. Chegou o dia que ele não tinha dinheiro. Você que está me ouvindo, quantos dias chegou? Quantos bens você tem? E tem dia que você não tem nada no bolso. E naquele dia Deus prova para você que não tem um rico que não precise receber e um pobre que não possa dar. Está escrito na palavra. Assim também a fé, se não tiver obra,
é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu louvei a Deus pela vida do Ayrton Senna, o piloto de Fórmula 1 que morreu. As obras do Ayrton Senna só apareceu depois que ele morreu, porque as obras que ele fazia, ele não queria que ninguém soubesse. Então viu creches que ele montava, coisas que ele fazia, e essas obras todinha ele recebeu elas lá no céu. E com certeza quando ele chegou no céu, ele ainda pensou assim: puxa, eu podia ter feito muito mais ainda. Com certeza ele vai dizer assim: eu podia ter feito muito mais ainda. Talvez você seja aquela pessoa que pode fazer muito mais ainda. Une você e a igreja para as boas obras, porque eu sei que você tem um coração generoso. Eu sei alguém que está aí do outro lado. Eu sei que você tem um coração generoso. Vamos servir com sabedoria, mesmo que você veja onde você está plantando a sua semente, mas vamos servir com sabedoria. Mostra a tua fé pelas tuas obras. Não faça uma obra isolado. Não vai lá e despeja, manda alguém: dá uma vaca lá para o lar dos idosos. Talvez se você mantesse uma pessoa ensinando a Bíblia para os velhinhos toda semana, seria uma obra muito maior do que você mandar carne lá para o lar dos idosos, porque eles já estão pertinho de ir embora para o céu. E quantos que já foram sem conhecer Jesus? Talvez você chega para um missionário que está levantando hoje e fala: eu quero manter você. Você seja um empresário que está nos ouvindo aí. Você chega para um missionário e diz: eu quero manter você, para você fazer um trabalho lá nos velhinhos, ou lá nas crianças, ou lá no bairro tal. Eu quero manter você. Você vai ficar só por conta do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Eu, com o meu trabalho, com o que Deus tem me abençoado, e vai continuar me abençoando, vai me proporcionar riqueza para me pregar o Evangelho. Eu estou no Evangelho. Eu não tenho nenhum trabalho secular, a não ser pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O tempo todo, e sou suprido. Todos os dias, eu não passo falta, não tenho falta de coisa alguma. E quero que as pessoas também entendam dessa forma, porque Deus quer dar muito dinheiro para as pessoas, abençoar outras pessoas, e fazer uma corrente, e cada um for passando da riqueza que ele tem para outro, e o outro vai passando para outro, porque o sábio Salomão disse isso aqui, Provérbios capítulo 11, versículo 4. Um homem dá liberalmente e enriquece. O outro retém mais do que é justo e empobrece. Está entendendo? Vou repetir. Você precisa gravar esse versículo. Um homem dá liberalmente e enriquece. O outro retém mais do que é justo e empobrece. Versículo 25. A alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Amém? A alma generosa prosperará. Se você saber investir para levar o Evangelho a pessoas, a levar palavra de salvação, a levar pessoas que já pelo Espírito Santo são usadas para curar pessoas, você vai ver que obra maravilhosa que você está fazendo. Você vai ver que obra fantástica. E o resultado dessa obra fantástica, desse jeito, é Deus movendo no seu recurso financeiro, para que você tenha muito mais que fazer. Um versículo para isso, que nós acabamos de falar. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10. Paulo falando. Eu aconselho você a ler todo esse capítulo. Desde o capítulo 8, capítulo 9, você vai entender o que é prosperidade financeira em Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira. Ou seja, se do seu trabalho você tira parte para investir, para contribuir que o Evangelho seja propagado no mundo todo, por onde quer que você imagine o Evangelho seja pregado. O Senhor que dá pão para o seu alimento, Ele também multiplica a tua sementeira. Ou seja, os recursos para você adquirir os bens materiais são aumentados. Olha o que ele diz. Ora, aquele que dá semente é o que semeia,
e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. O que é fruto da vossa justiça? Quantas pessoas você vai aprender? Quantas pessoas você, juntamente com a igreja, vai passar a contribuir? Um testemunho para você entender. Eu conheço uma pessoa no estado de São Paulo. É uma senhora. No Natal de uns 10 anos atrás, 8 anos atrás aproximadamente, ela ia receber a família, ela não tinha nada em casa. E ela disse: Deus, se o Senhor mover na minha vida financeira e eu tiver recursos para sustentar a minha família, que vai chegar agora, o Senhor me suprir de tudo. Todo mês eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar alimento. E esse é o propósito, eu vou dar, e não só o alimento. Em cada cesta básica que eu vou dar, eu vou colocar uma Bíblia dentro. Eu vou dar junto com uma Bíblia. E vou enviar, eu vou suprir condição para as pessoas. E lá naquelas casas que nós demos alimento, ensinar aquela Bíblia. O que adianta uma cartilha dessa, se não tem ninguém que explique? E essa senhora então começou. O primeiro ano ela deu 10 cestas. Deus supriu ela para a família toda. Deu 10 cestas, 20 cestas, 30 cestas. Hoje aquela senhora é dona de um atacado de alimentos. Ela compra na bolsa de valores caminhões e carretas fechadas. Ela sabe, Deus fala para ela quando vai aumentar o feijão, quando vai diminuir o preço do arroz. E Deus tem mostrado tudo para ela. E ela tem sido hoje uma grande empresária e uma grande mantenedora do Evangelho. Deus deu para uma pessoa que não tinha recurso nenhum, nem para satisfazer, nem para alimentar a família que estava chegando na casa dela. Fez dela uma grande empresária. E hoje é uma das mulheres no Brasil muito generosa, que faz grandes obras em Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é aquele? Deus. Ele que deu a semente para você semear. E o pão para o alimento. Também multiplicará a sua sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Versículo 11. Em tudo sereis enriquecido, para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ouça. Ao qual se faz que por nós se deem graças a Deus. Quantas pessoas você acha que dá graças a Deus pela minha vida? Quantas pessoas? Um testemunho. Uma pessoa dona de uma pessoa que é dona de uma loja de confecção chegou para mim e disse: olha, Deus falou comigo que é para me tirar do meu estoque tantas peças de roupa, e eu quero contribuir essas roupas. Como é que eu faço? Falei: pode trazer aqui para a igreja. Essa pessoa trouxe essas roupas novas para a igreja. E nós colocamos em embalagem. E eu saí daqui até Ponta Porã com pacotes de presente. Nenhuma daquelas roupas que eu coloquei não foi a numeração da pessoa que recebeu. E cada pessoa que recebia aquele pacote com alegria disse: graças a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Que se faça para que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, o seu nome precisa estar na lista de oração das pessoas. Eu aprendi isso. Por onde eu passo, vou pregar o Evangelho, eu procuro servir as pessoas. E quando eu sirvo a eles, eles dizem graças a Deus. E você é uma dessas pessoas chamada para uma obra como essa. Não só para fazer, só se você quiser fazer no anonimato. Mas se não, vai junto com nós fazer essa obra. E ver como servir o nosso próximo. E você está recebendo do Pai e passando para cá. Uma bandeja segura é com mão aberta. A bênção do Senhor é para aqueles que são assim, não para aqueles que são assim. Aqueles que são assim, nem eles mesmos comem daquilo que eles têm, mas aqueles que abrem a mesma mão que é aberta para servir o seu próximo, é a mesma mão que é aberta para receber de Deus. Amém? Vamos juntos fazer parceria em servir a nossa cidade. Vamos acabar com a pobreza. É assim. Nenhum plano de fome zero vai funcionar se não der primeiro a palavra de Deus. Porque Davi disse: sou moço,
Agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não adianta nada você dar o alimento para a pessoa, dar o peixe para a pessoa e não ensinar a pescar, não ensinar nem a orar. Então esse trabalho tem de ser parceria com a igreja. Se você quer fazer um trabalho de acordo com a vontade de Deus, e que Deus possa mover na sua empresa, no seu trabalho, no seu recurso, você precisa ter a mão aberta para servir o seu irmão e também para receber de Deus. Amém? Nós do Ministério Sal da Terra, estamos aqui para fazer parceria com você. Se você tem um coração generoso e tem recebido muito de Deus e não sabe como repartir, nós podemos orientar você como repartir, e você agradar a Deus, e as pessoas que receberem, todos eles deem glórias a Deus e não a você. Amém? Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Pensa nessas coisas, porque é assim que Deus faz. Meu testemunho, Senhor, mais que vencedores, somos mais que Alguém nos manda uma pergunta assim: a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, onde nós acabamos de ler. As cestas básicas que eu dou não é uma obra de fé? Com certeza, é uma obra de fé. Só que se você não der com sabedoria, aquela pessoa nunca vai chegar na posição que você está hoje. Se você tem generosidade para dar uma cesta básica para alguém, é porque você tem amor no coração. Por que não querer então que aquela pessoa seja o próximo distribuinte de cesta básica?
É isso que eu quero dizer. Você precisa dar o peixe e ensinar ele a pescar. Ensinar como é que as coisas vêm para você, que vêm da mão de Deus. Se essa pessoa receber só a cesta básica e não entenderem que tem que receber Jesus Cristo no coração, a vida que Jesus deu, a cesta básica não vai mudar a vida dela. Você vai ficar numa posição privilegiada, você vai sempre ter para dar, porque é dando que se recebe. Mas aquela pessoa nunca vai passar da condição de receber, nunca vai chegar na condição de dar, e sempre vai ficar na condição de receber. Pastor, é pecado usar vinagre? Uma irmã me falou que é. Mentira. Não é pecado usar vinagre, não. Eu nem sei por que essa pergunta, mas não é pecado usar vinagre, não. A Bíblia diz que tudo que é recebido com ação de graça, pode comer. Recebo o meu salário uma vez por mês. Fico com vontade de contribuir mais vezes. O que devo fazer? Peça para o Senhor aumentar a sua sementeira. Diz, Pai, conheça esse versículo. Segundo aos Coríntios 9, versículo 10, diz, Pai, é o Senhor que dá semente ao que semeia. Eu estou querendo plantar uma lavoura maior esse ano, porque eu quero colher mais também o ano que vem. Então Ele vai te dar condição para você plantar mais. Com certeza, Ele vai colocar um trabalho paralelo para você, ou alguma sabedoria vai vir sobre você, e você vai conseguir dar mais. Ouça, Deus, Ele recebe primeiro do que o seu dar, Ele recebe o seu querer dar. Porque quando você quer, aí Ele coloca a condição na sua mão para você dar. Pode ficar despreocupada, que o Senhor vai dar condição para você dar muito mais. Eu e o meu marido somos crentes, mas ele me tira a paz. Por favor, o que eu faço para não me importar com ele? Ele é uma bênção. Paz que Jesus dá, ninguém tira. Se Ele tira a paz, significa a paz que você tem é falsa, porque o que Jesus dá é verdadeiro. Se o seu marido é uma bênção, ele é o seu reflexo. Você está olhando no espelho, porque a Bíblia diz: se o seu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se você vê o cisco que está no olho do seu marido, significa que tem uma trave no teu olho. Pensa nisso. Alguém nos manda uma pergunta assim: ajudo em um sopão, dou agasalhos para a entidade, comida para todos os que me pedem, isso me garante o céu? De maneira nenhuma. Você pode dar a sua fortuna, todo o seu sustento distribuir com os pobres, mas se você não tiver o amor, Jesus Cristo, que é o amor, se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não passar pelas águas do batismo, não ter uma vida de fé, as suas obras não podem salvar você. O homem não é salvo pelas obras. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, no versículo 8. Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos. Graça custa o quê? Pois é pela graça que sois salvos. Graça custa o quê? O que é graça? Graça é favor não merecido. Você não merecia o céu e nem eu, mas pela graça de Deus, Deus achou graça em você e em mim e nos deu o céu. Deu o céu para todos, mas não é todos que querem praticar como Jesus praticou, descendo nas águas do batismo, recebendo Ele como Senhor e Salvador. É por essa graça que você é salvo. Sopão não te leva no céu. Olha o que Ele diz: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras. Observa, não das obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem obra é morta. Não das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, você pode gloriar em dar um sopão para alguém, em dar uma cesta básica para alguém, e achar que isso te leva no céu. Não te leva. Cornélio, em Atos 10, diz que Cornélio, medita nisso, amados. Você que ainda não entendeu
perfeitamente, medita nisso. Cornélio, em Atos 10, era um homem justo, temente a Deus, dava esmola e fazia o bem a todos. Apareceu um anjo do céu e falou para Cornélio. Cornélio estava 4 dias de jejum. Esse anjo apareceu e disse: Cornélio, manda chamar Simão Pedro, que está na casa de um certo curtidor. E Cornélio foi lá chamar Simão. E Simão pregou Jesus Cristo para Cornélio e batizou, e mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Assim é a salvação. Leia Atos 10 e você vai entender que as obras suas é um acréscimo só. As obras suas é para imputar, é para a justiça, para que as pessoas saibam que você também é uma pessoa justa, mesmo depois que você foi embora da terra. Assim como aconteceu com Ayrton Senna. Todos sabem que você é um justo. As suas obras permanecem na terra, mas você dá uma cesta básica, dá um sopão, isso não te leva para o céu. A única pessoa que te leva para o céu é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há algo muito importante que você pode fazer: ser resposta de oração de alguém. Não há uma alegria maior do que você chegar para uma pessoa que estava orando ou louvando a Deus por alguma coisa, e você chegar e for aquela pessoa que Deus usar para que você leve recurso àquele que está orando. Uma certa vez eu passei por uma experiência que mudou muita coisa na minha vida. Uma irmã saiu de casa e disse que Deus disse para ela assim: leva esse pacote de macarrão para a igreja. E quando ela chegou na igreja, ela disse: pastor, eu estava em casa e Deus disse para mim trazer esse pacote de macarrão. Eu estava tirando umas coisas de trás do carro. Eu disse: põe aí no porta-mala do carro. E ela colocou no porta-mala do carro e eu andei com aquele pacote de macarrão não sei quantos dias, mais de 15 dias. Um dia eu fui levar uma pessoa no local, fui deixar aquela pessoa. Quando eu vinha voltando, eu vi uma senhora sentada num monte de tijolo na frente da casa dela. E Deus falou para mim: para lá. E aí eu parei o carro, voltei. Quando eu ia descer, Deus disse para mim: aquele macarrão que está lá atrás do carro. Aí eu já sabia tudo. Eu disse: Deus, eu te louvo por isso. Eu cheguei para aquela senhora e disse: minha senhora, a senhora estava orando a Deus para receber macarrão, não estava? Ela disse: como é que você sabe? Eu disse: porque Deus mandou eu vir aqui trazer macarrão para a senhora. E ela, sentada naquele monte de tijolo, ela baixou a cabeça e começou a chorar e dizer assim: verdadeiramente, Deus ouve as orações. Deus ouve as minhas orações. E ela contou para mim e falou: filho, a minha aposentadoria eu não recebi ainda, e o dinheiro acabou, e eu estava com uns 3 dias com uma vontade muito grande de comer macarrão. Então eu falei com Deus, falei: Deus, eu queria tanto comer macarrão. Eu sei que aquela mulher ficou muito feliz. Talvez até ela já tenha esquecido esse episódio, mas eu não esqueci. Isso ficou marcado na minha vida. E as minhas orações todos os dias quando eu me levanto: Senhor, deixa eu ser resposta de oração de alguém. Deixa eu ser o entregador da bênção para aquelas pessoas que estão buscando o Senhor de verdade. Então, desde que eu comecei a fazer essa oração, Deus tem às vezes me desviado de roteiros, de rotas que eu vou seguir, e me levado a pessoas que verdadeiramente estão precisando. E todas as vezes que a gente chega, o nome de Jesus é glorificado. Pare e pensa nisso. Deus quer que você seja a resposta de oração de alguém. Nesse dia de hoje, procura ser resposta de oração de alguém. Planta o bem, planta as coisas boas, planta amor, planta perdão, planta carinho. E fica muito atento, porque quando você quer suprir alguém, Deus leva você até essa pessoa para suprir. Deus tem os servos dele que faz a obra dele.
Pensa nessas coisas. Deseja de todo o seu coração ser resposta de oração de alguém. E o nome de Jesus vai ser glorificado muito mais ainda nessa terra. Pare e pensa nessas coisas. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei, seja no calor do dia, ou se a noite fria está. Não temas, filho meu, minha mão te guardará. Porque o Senhor diz que com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade o Senhor nos atraiu. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei, seja no calor do dia, ou se a noite fria está. Não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei,
Senhor tem nos amado com o seu. Ele tem cuidado de nossas vidas.